Hoje a gente vai falar sobre o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, que pegou fogo na noite de domingo para segunda. Vamos falar da importância daquele museu, o que poderia ter sido feito, entre outras coisas. Então, desde já, eu falo para você não sair da frente da televisão, porque o programa hoje vai ser muito legal. Para isso, eu conto com dois convidados aqui. Primeiro, eu apresento o Eduardo Martins, historiador. Eduardo, obrigado pela presença. Uma honra eu que agradeço. Receber você de novo aqui. Já estou virando quase que freguês da casa. Legal. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde para você, para o nosso amigo também, Wesley. Vamos tentar ver se a gente consegue falar um pouquinho desse desastre que foi o incêndio no Museu Nacional. Legal. Wesley Martins, obrigado pela presença. Obrigado, você. Vou começar com o Eduardo, então, porque muito está se falando sobre esse incêndio. E eu queria saber de você, Eduardo, o que causa esse incêndio, sabe, com relação à história do nosso país, com relação à cultura e com relação ao futuro. Então, sobre o pesar desse incêndio, o que é esse pesar, sabe? Evandro, eu não sei se você lembra, no nosso último bate-papo, eu falei sobre isso. A importância do historiador fora de sala. Se hoje eu sou professor de história, se me formei em história, foi graças a uma aula em que me despertou o interesse de ir visitar, né, o museu, de visitar a arquitetura que estava sendo dita em sala de aula, e eu fui para o museu e ali eu me apaixonei pela história. Quando vocês veem nas redes sociais, nos meios de comunicação, as pessoas chorando, e eu chorei bastante, confesso que chorei bastante. Em casa eu não conseguia nem falar com os meus familiares, com alguns amigos, eu até me emociono um pouco, porque para nós historiadores, você vê o descaso das autoridades, o descaso com o nosso patrimônio histórico-cultural, realmente é uma perda muito grande para esse sentimento de pertença. Então, ficou um vazio, acho que na alma de cada historiador, de cada pessoa que teve a sua pesquisa destruída, anos de pesquisa. Eu vi bastante relatos de pessoas que durante anos estudaram e vê o seu trabalho indo por água abaixo da noite para o dia, e principalmente pelo fato de que poderia ter sido evitado. O museu era um dos maiores da América Latina em termos de acervo, mais de 20 milhões de peças. E eu não sei se é um motivo de alegria, mas pelo menos de esperança. Eu fiquei sabendo que 10% do acervo conseguiu ser preservado. É muito pouco, mas já é alguma coisa. A gente está falando de 10% de 20 milhões de itens, né? 20 milhões. É muito pouco. Eu estava em casa, meu filho ficou até na dúvida: pai, não é 20 mil, não? Eu falei: não, são 20 milhões. 20 milhões de itens. Entre eles, o meteorito Bedegó, né? Bedegó, mais de 5 toneladas, ficava logo na entrada do museu. Um achado mais recente, que é o fóssil da Luzia, considerada a primeira brasileira, datado com 11 mil anos. E eu vim para cá até com um sentimento de pouquinho de esperança, porque parece achar um fóssil, né? Então, com essa suspeita de que é o fóssil da Luzia. Um achado importantíssimo para a nossa história, principalmente porque éramos considerados descendentes dos indígenas, e com o achado do fóssil da Luzia, que era um fóssil negroide. Só para você ter ideia de como é importante para nós o museu. Coisa de 4 meses atrás, eu tive com os meus alunos do ensino médio visitando o museu. As pessoas paravam até para assistir a aula, que foi uma aula dentro do próprio museu. E os alunos despertaram o interesse pela nossa história, pelo museu, após essa visitação. Eu acho muito bacana, eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado com a nossa história, né? Um país sem história é um país sem futuro. Verdade, legal. Eu estudei minha vida toda em colégio público. Eu estudava numa escola estadual em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E eu fiz uma excursão, né, na época, para o Museu Nacional.
e eu achei muito legal. Entre museus, eu também fui em Petrópolis, numa excursão da escola também. E depois de mais velho, eu tentei voltar no museu junto com a minha esposa, que na época era minha noiva. Isso deve ter uns 8 anos atrás. E há 8 anos atrás, eu não conseguia entrar no museu, porque estava fechado por conta de perigo, de queda de parede ou falta de manutenção. Não lembro exatamente o que era, então não posso afirmar. 8 anos atrás isso. E a gente vê esse incêndio no último domingo. Então, realmente tem um apego emocional com o museu. E aí, Wesley, eu te acrescento aqui na conversa agora, porque, como bombeiro, o que poderia ter sido feito para evitar esse incêndio de domingo? Então, ali, inicialmente, deveria ter aprovação do imóvel, né? E já que não tinha aprovação, certificado de aprovação, então não tinha os dispositivos mínimos de segurança. Automaticamente a gente sabe que existem alguns problemas da administração pública, né? Questão de financeiro, mas nesse caso foi essa ausência, né, de prioridade que fez com que a gente tivesse esse incêndio hoje. Porque se tivéssemos os mínimos dispositivos de segurança previstos no Código de Segurança, muito possivelmente seria sido evitado. Acredito. E agora, com o prédio já destruído, como que é o trabalho dos bombeiros lá hoje? Eles estão trabalhando, fazendo o quê? Tirando o excesso de cinzas, procurando algum item ainda intacto? Assim, qual é o serviço hoje do bombeiro? Detectar se pode cair ainda alguma parede, enfim. O que o bombeiro faz exatamente hoje lá? Hoje está sendo feito um serviço de rescaldo, né? Que é justamente fazer busca por novos princípios de incêndio, novos focos de incêndio, fazer busca de materiais. Não é o caso, mas busca por pessoas também desaparecidas, avaliação estrutural, né? E, enfim, fazer todo um vasculhamento, né? Retirada de objetos pesados, escoamento de água, proteção da estrutura para evitar um segundo acidente, buscar fonte de ignição para evitar um segundo incêndio. Então, assim, tem todo um trabalho lá com a equipe se revezando, porque é um trabalho muito dificultoso por causa dos riscos de acidente, né? Riscos com vidro, risco com pisos escorregadios, fundos falsos, enfim, material cortante, vergalhões. Então, risco de inalação de muita fumaça, vapores químicos, tóxicos, a gente encontra de tudo ali, né? Então, a gente, às vezes, acaba que o segundo acidente envolvendo vítimas é pior do que o primeiro. O primeiro não tivemos. Eu espero que essa segunda fase do incêndio, que é o rescaldo, também não aconteça. Então, Evandro, eu gostaria até de acrescentar que, perguntando para o nosso amigo Wesley também, se você também não considera um descaso num ambiente que tem mais de 100 salas, não existe o sistema, não sei se eu vou pronunciar correto, é o split, né? Sprinkler. E também não existe as portas corta-fogo. Não existia aonde que temos um dos maiores acervos de biblioteca, de livros, aonde temos vários itens que são conservados em produtos químicos inflamáveis. Será que ninguém nunca pensou nisso? Será que não houve uma preocupação de que isso poderia acontecer? E o detalhe importante, há 2 anos corre um processo no Ministério Público Federal justamente na iminência de um incêndio. 2 anos. Gente, não são 2 dias. 2 anos. E há 37 dias, um arquiteto já havia também denunciado. Será que esse descaso... Você não considera um descaso também dos nossos governantes, de toda essa parte administrativa? Então, hoje é um descaso total no nosso país, na verdade, né? Nós temos hoje 11% de municípios cobertos por corpo de bombeiros, sendo alguns deles são voluntários e civis. Nós temos 89% de municípios sem cobertura de bombeiro. A gente tem um sistema nacional, que é um sistema militar, né? E isso envolvendo a política, e isso fez com que não avance, não tenha sido avançado para os municípios
em todo o nosso país. E por estar envolvido com política, acaba que a ditadura ainda é maior, porque o comandante do bombeiro é amigo do governador, é eleito pelo governador, e aí essas instituições públicas, né, o bombeiro militar não fiscaliza a instituição pública. Então, o administrador público também não faz questão de regularizar o seu imóvel. Então, na minha opinião, a culpa é dos dois, né? Tanto do administrador público, que tem essa responsabilidade civil, né, e criminal também, e assim como o comando do Corpo de Bombeiros, que também não faz sua parte. Se nós tivéssemos fechado esse museu, né, ele não teria sido incendiado. E hoje a questão aqui é fechar os outros, para que isso não aconteça. Ele estava justamente falando sobre isso nos bastidores, o Wesley estava destacando isso, que vai acabar despertando, né? Falei isso na última entrevista também, que no Rio de Janeiro as coisas só acontecem após uma desgraça. Isso é um pesar, né? No Rio de Janeiro e no Brasil, né? É impressionante. A casa, depois que está arrombada, que quer colocar o cadeado. Para o lado positivo da coisa, isso vai despertar o interesse em muitos jovens e muitas pessoas de frequentarem, né, de ir em busca dos outros museus. Tem aí o de Petrópolis, que é o mais próximo. Aí você vai em busca desse museu. Será que não despertou também o interesse de também a gente policiar isso de uma maneira mais correta para que não haja novos incidentes? O que a gente precisa perder mais para que haja um investimento? Há 4 anos atrás, em 2014, eles tiveram uma emenda parlamentar, foi aceita essa emenda parlamentar, onde destinaria 20 milhões para a preservação e manutenção do museu. 20 milhões há 4 anos atrás. E esbarrando nessa burocracia, ou podemos dizer burocracia mesmo, eles não conseguiram ter esse dinheiro. Como eles não conseguiram ter, foram atrás do BNDES. O BNDES também com aquela burocracia, 2, 3 anos para ter. Agora que foi aprovado esse financiamento do BNDES, aí a casa arrombada, para que eu vou colocar o cadeado? É verdade. Já eu quero falar um pouco mais sobre até o descaso e também sobre o que fazer daqui para frente agora no mundo ideal. Mas antes eu queria perguntar para o Wesley aqui, uma pessoa que não tem conhecimento como eu. Eu li que tinham hidrômetros, né, perto do museu, mas nenhum funcionando. E que isso prejudicou bastante também no combate ao incêndio, porque toda hora tinha que chegar carro-pipa, acabava a água, tinha que buscar mais e tudo mais. Isso, imagino eu, que seja mais um sinal desse descaso que a gente está falando aqui. E além disso, aí vem a pergunta de um leigo, o combate ao incêndio ele não é feito só com água, né? Tem outras formas também, imagino eu. Aí você pode me corrigir, porque totalmente eu estou sendo leigo, totalmente mesmo. O combate à água ali no museu realmente era a melhor forma de combater aquele incêndio, tendo em vista que tinham materiais com papéis, por exemplo, que molhariam, estragariam do mesmo jeito. Então, assim, de fato, era com água que deveria combater o incêndio no museu? Então, voltando ao assunto da legalidade, se tivesse edificação legal, teria água nos hidrantes. Não existiria falta de água. Eu falei hidrômetro, né? Hidrante, corrigindo, obrigado. Sem problema. Então, se tivesse fiscalização, acompanhamento técnico, se tivesse monitoramento da equipe do Corpo de Bombeiros Regional nas edificações regionais, porque cada localidade é coberta por uma equipe, né? Por um quartel, por um destacamento, mas acaba que eles também não conhecem bem a sua região. Às vezes, muitos são transferidos de um lugar para o outro, sem saber até os motivos, né? Ainda mais agora com a ausência, com a falta de profissionais no Corpo de Bombeiros, né? Porque há muitos anos não se contrata. Hoje a gente vê chegando muitas viaturas, mas poucos profissionais. Tem muito pouco profissional hoje no Corpo de Bombeiros para operar os equipamentos. E alguns que existem, nós estão destacados em algumas outras funções, né? Então tem muito pouco profissional na rua trabalhando. A gente, às vezes tem um quantitativo de 15 mil profissionais no bombeiro na ativa, mas tem 3 mil na rua trabalhando. Então, infelizmente, isso precisa acabar. A gente precisa chamar para audiência pública, né, para a gente expor realmente esses fatos todos e confrontar isso com o comando, confrontar isso com o governo, com as autoridades, para que a gente não veja esse cenário novamente, porque nós temos tudo para acontecer, né? Nós poderíamos também ter usado algum tipo de outro agente extintor no local. Existe um agente extintor que, misturado à água, a composição química dele multiplica não sei quantas vezes mais, né?
ele dá um poder muito grande de extinção química junto com a água. Mas não temos isso. Né? Nós poderíamos ter espuma, mas espuma é caríssima também. Então, enfim, nós tivemos aí, por falta de aplicação do conhecimento, porque conhecimento se existe, né? Por falta de acreditar que isso vai acontecer, porque a gente não acredita. Eu costumo dizer que Deus é brasileiro, é carioca e não estudou na UFRJ. Né? Eu trabalhei 10 anos para a COP, como coordenador da Brigada de Emergência. Então, isso lá até hoje é a mesma coisa. Lá não tem aprovação do bombeiro, lá o hidrante também não tem água. Então, assim, voltando a edificações públicas, quase todas são assim. Né? Então, a gente precisa realmente aproveitar esse momento, né, para poder chamar a atenção das autoridades, chamar para audiência pública, chamar governador, prefeito, todo mundo e fazer um novo Código de Segurança. Né? Tirar da mão do Corpo de Bombeiros o poder dos 3 poderes, que eles credencia a empresa, fiscaliza empresas e ainda cria as leis. É muita coisa para o Corpo de Bombeiros hoje. Né? A gente tem que dividir alguma coisa com o CREA, a gente precisa realmente olhar para o incêndio que muitas pessoas podem vir a morrer numa situação dessa. Né? Poderia ter acontecido durante o dia, por exemplo. Verdade, triste. Eduardo, no mundo perfeito, né, o que você, como historiador, acha que deveria ser feito com o museu agora? Reforma, enfim, o que poderia ser feito para resgatar a cultura naquele lugar ali, visitação e por aí vai? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na questão da segurança. Se houver a garantia da Defesa Civil de que pode ser reconstruída a parte que foi danificada, tendo em vista até que a própria estrutura externa do pavimento ela foi preservada, mesmo com os seus 200 anos, né, ela foi preservada, mais de 200 anos. No mundo perfeito, deveria existir um investimento muito grande. Não, é lógico, algumas peças não tem como você voltar. Só para você ter ideia, algumas peças egípcias, o próprio Egito estava requisitando essas peças devido à importância que elas tinham. As múmias dos Andes, várias peças. E agora a gente não tem mais. Mas por conta disso, você não tem que ter um novo espaço, você não tem que tentar preservar essa história. Acho que a gente tem que partir, mesmo que vamos partir desses 10%, vamos atrás de doações de outros museus, de outros lugares e reconstruir, tentar pelo menos reconstruir essa história. Eu não sei se é fake ou o que foi. Estavam pedindo fotos, imagens, eu até mandei algumas do meu acervo particular das minhas visitações ao museu. Não sei se você não tem como ter aquele material de volta, mas você pode investir nesse museu para que tenham novas peças e despertar o interesse. Eu acho que o principal fator do museu é aguçar na mente das pessoas a buscar no passado. Eu falei que essa frase é meio clichê, mas eu uso sempre. Né? A história ela não estuda somente o passado, ela busca no passado compreender o presente para projetar o futuro. Aí quando você vai buscar em que passado? Nós não temos mais material, mas a gente tem que ir em busca, né? Eu acho que aí fica esse desafio para todos os historiadores, né? Aos pesquisadores das diversas áreas, lembrando que lá não só tinha a história, tinha antropologia, biologia, várias. Você estava falando outro fator importante, que você foi com a sua noiva na época, há 8 anos atrás, há 15 anos estava fechada a sala da Baleia Jubarte, 15 anos que estava fechada por falta de manutenção. Tiveram que fazer vaquinha recentemente para tirar com o cupim da parte de onde que estava lá o fóssil do dinossauro. Poxa, então você vê que são certas coisas que eu ainda tenho esperança, cara. Evandro, sinceramente, eu tenho esperança de que vai se reerguer e que as pessoas tenham um pouquinho de consciência. Num incidente não tão muito distante, né? Não tão distante, da boate, que tragicamente... Boate Kiss, né? Lá no Isso, na Kiss, Boate Kiss. Só após aquele incidente que as pessoas começaram a pensar na segurança. Eu espero, sinceramente, que esse sirva de exemplo para nossas autoridades, que desperte o interesse
das pessoas, né, em preservar também. Eu acho que temos que preservar. Também é nosso dever preservar. Eu acho que parte de cada um de nós. Legal. Eu tenho muita esperança que, sinceramente, volte. A gente vai ficar com aquele sentimento de luto, mas que tenha aí um novo nascimento de um novo museu e que a gente possa se reerguer. Legal, muito legal. Wesley, o reitor da UFRJ fez crítica aos bombeiros, dizendo que, a grosso modo, o trabalho poderia ter sido feito de uma maneira diferente, poderia ter sido feito melhor. Queria te perguntar se você acha isso, se você concorda com isso. E a outra questão é, explicar para mim e para quem está em casa, as portas anti-chamas, isso evitaria de fato esse incêndio generalizado lá no Museu Nacional e o porquê que evita, sabe? Tentar explicar tecnicamente o que aconteceria com a chama. Então, quando a gente mais precisa das coisas, a gente vê que não tem, né? A gente acha que tem e às vezes não tem. Então, o administrador lá, o diretor, de certa forma, não teve um sucesso para poder legalizar a edificação, e quando ele mais precisou do sistema, das proteções, do corpo de bombeiros, é sempre assim. Então, meu ponto de vista é que se tivesse detecção, se tivesse treinamento, né? Houve um treinamento recentemente, pelo que eu li, mas não foi estendido a todos, né? Principalmente para quem trabalhava no final de semana. Ou seja, não adianta você treinar a sua equipe do seu estúdio, por exemplo, só para quem trabalha no horário de expediente. Sim. Você tem que prever 24 horas, né? Principalmente algumas categorias, né? Mas acabam que eles economizam para não treinar o terceirizado, por causa de contrato, por causa de permanência, e é o que aconteceu, né? Se tivesse um bom sistema de detecção, ia detectar o fogo no seu início. Se tivesse o pessoal treinado, se tivesse um bombeiro civil de plantão, teria debelado aquelas chamas. Se na ausência do bombeiro civil, a equipe da vigilância podia ter treinamento contra incêndio. Também conseguiria debelar essas chamas. Se todos os grandes incêndios tivessem pessoas treinadas, tivesse bombeiros também no local presente, não teria história para contar sobre incêndio. Né? Agora, voltando à questão do Corpo de Bombeiros, eu acredito que eles fizeram o melhor, sim. Né? É que as dificuldades acontecem, chega no local não tem água, o incêndio atingiu grandes proporções, né? E a água, inclusive, ela evapora. A partir de 100 graus, a água evapora, não tem tanto efeito, é muito difícil a penetração em meio a tanta temperatura. Né? Uma sala sua como essa certamente vai atingir mais de 600 graus. Imagina a edificação toda. Mais de 2, 3 mil graus Celsius, e a água evapora com 100. E transforma em oxigênio, alimentando ainda mais o fogo. Então, assim, é igual um carro pegando fogo na rua. Muitas das vezes não tem o que fazer. A gente chega o bombeiro, né, mas já aconteceu, já pegou fogo, já é até perigoso se aproximar. É igual que eu falei, na primeira fase nós não tivemos vítimas. Eu espero que essa segunda fase do rescaldo também não tenha, porque não é justo que nenhum profissional do Corpo de Bombeiros venha se machucar, venha se ferir, venha morrer por causa de um incêndio já acontecido. Legal. Eduardo, você trabalha dando aula em escolas? Isso. Eu vou te fazer uma pergunta, você fica à vontade se não quiser responder também, porque, como eu disse, eu venho de escola pública. E na escola pública eu convivi com o descaso o tempo todo. Os meus amigos estudavam em outras escolas públicas, municipais também, não só estaduais. Eu precisei de hospitais públicos, estaduais, federais, e também vi o descaso nesses hospitais. Eu, por conta de trabalho, eu trabalhava muito já desde cedo, não consegui ter uma vida acadêmica para estudar para a Universidade Federal Pública, nem federal, nem estadual. Então, acabou que eu não tive tempo nem de fazer. Mas amigos que fizeram faculdade na UFRJ, na UERJ, também lidam com o descaso. E a gente falou do descaso agora, novamente, do Museu Nacional. Então, a pergunta que eu vou fazer é direcionada para o museu, mas falando de uma maneira geral. O quanto, culturalmente, estaríamos nós, o quanto, historicamente, estaria o Rio de Janeiro, o Brasil, se a gente não tivesse esse descaso, esse histórico de descaso, melhor dizendo, e aí focando na educação, na cultura, sabe? Porque eu acho que, Eduardo, nosso país tem um potencial enorme para tudo, Wesley. Sim. Econômico, sim. Tem um potencial
cultural, tem um potencial histórico de construir uma história nova. E eu fico muito triste, sabe? Porque eu só vejo um potencial, e ser jogado fora. E aí, Eduardo? Então, cara, para falar disso é um pouquinho complicado. Eu não tenho vergonha de falar que só voltei a estudar aos 38 anos de idade. Tinha 18 anos de guarda municipal. Em 2016 eu pedi exoneração do cargo, porque sempre me vi como professor, né? Mas sempre esbarrei na dificuldade. Eu acho que você tocou no ponto-chave. O principal problema nosso, no Brasil, é a questão da educação. A questão da educação fica sempre por último. Eu vou dar um exemplo. Nada contra ao esporte, ao investimento no esporte, que também é um braço da educação, mas quantos bilhões foram gastos na Copa do na Mundo, obra Olimpíada? do Maracanã, sendo exclusivo no Maracanã. Se essa verba fosse destinada à manutenção do museu, investimento na cultura, na educação, nos profissionais, com certeza o país não seria esse. Eu falei recentemente, quando nós estávamos falando no dia 1º de março, falando sobre a história do Rio de Janeiro, nós temos o maior PIB do Brasil. Para onde vai essa verba? Para a educação, que não é. É muito fácil nós colocarmos a culpa na base, lá nos mais pobres, quando nós não damos para eles a possibilidade de um crescimento, de um investimento. Então, eu acho complicado, se você não tiver investimento na educação, a tendência é piorar. Olha, eu faria o programa com vocês aqui até 5 da tarde, quando eu faço um outro programa ao vivo. Mas a gente chegou aqui ao final. Wesley, eu queria agradecer a sua presença. Prazer. Uma honra contar com você aqui. Bom. Pode contar. Obrigado mesmo por ter vindo. Nada, prazer. Eduardo, obrigado, amigo. Eu que agradeço, Um Evandro. abraço, um prazer de novo, viu? Obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã.